Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom voltar a esta igreja, lugar onde nós temos sido sempre bem acolhidos pelos irmãos, com todo carinho. É um privilégio para nós estar aqui com os irmãos nessa noite e com toda certeza também é uma alegria para a minha família, assim como para mim, né? Estarmos juntos para glorificarmos o nosso Deus, para que nós rendamos a Ele um culto que seja agradável, um culto que Ele receba assim com alegria, né, nos céus. E a unidade da igreja é onde o Senhor ministra a sua bênção, por isso é sempre prazeroso estar juntos. Como escreve o salmista, né, no Salmo 133, é onde o Senhor ordena a bênção, é na unidade da igreja. Quero pedir a você, nessa noite, que abra a sua Bíblia no Salmo 67. Isso não foi combinado, tá bom? Nada foi combinado. O pastor falou e deu uma palavra anteriormente a respeito de missões, e essa é a temática também da palavra de hoje. Nós vamos tratar a respeito desse assunto que é caríssimo para nós, a missão da igreja. Salmo 67. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, o nosso Deus é Senhor de graça e bondade. Deus tem prazer em abençoar pessoas. Deus tem prazer em demonstrar sua misericórdia, sua bondade, o seu amor, porque Deus é essencialmente bom. Essa é a sua natureza e Ele não age contrariamente à sua natureza. Mas o homem, por conta do pecado que está em seu coração, até mesmo as bênçãos, as maravilhosas bênçãos de Deus, foram transformadas por esse homem pecador em ídolos, de forma que as igrejas do nosso tempo estão cada vez mais cheias de pessoas buscando bênçãos e bênçãos e bênçãos de Deus. Não seria um tanto quanto irracional buscar bênçãos e não buscar a fonte de toda bênção? Por que as pessoas buscariam bênçãos apenas e não a fonte de todas elas, tanto daquelas que são materiais quanto aquelas que são espirituais, ou seja, o nosso Deus? Isso é porque o homem está em todo o tempo buscando para si glória, buscando para si crescimento, de modo que o seu nome se torne exaltado e célebre. Esse sempre foi o desejo do homem, usurpar uma glória que é de Deus. Por isso que ele está sempre ali tentando buscar os benefícios das mãos do Senhor, negando, entretanto, o próprio Deus, que é o Senhor de toda a bênção. Mas houve um homem que aparentemente não tinha esse pensamento. Seu nome era Martim Lutero. Em 1524 ele compôs um hino lindíssimo. E esse hino diz mais ou menos o seguinte: que Deus conceda sobre nós a sua graça com as bênçãos que até mesmo a riqueza proporciona, e que o brilho de seu rosto para a vida eterna nos guie, para que nós, por sua completa salvação, conheçamos sua graciosa vontade e prazer, e também para que mostremos aos pagãos as riquezas de Cristo sem medida, e que eles se convertam a Deus. Essa linda mensagem, essa linda canção, escrita por Lutero em 1524, em meio a muita confusão,
teológica, discussões e outras coisas. É uma canção que retrata bem o tema deste salmo que nós lemos aqui. Um salmo que aponta para esse desejo e esse pedido. O pedido de clamar pelas bênçãos do Senhor. Por isso, nessa noite, quero tratar com vocês, principalmente sobre o clamor pelas bênçãos de Deus. O contexto do salmo que nós estamos tratando aqui nessa noite, que estamos lendo, é um tanto desconhecido, mas nós sabemos que este salmo compõe uma série de salmos chamados de saltério eloístico, que é como um conjunto de cânticos que exaltam a grandeza do Deus das nações. Costumeiramente em Israel, Deus era chamado de Yahvé, o nome da aliança, o nome pactual de Deus. Mas então, ainda dentro da figura, da história de Israel, em alguns momentos, o nome Elohim, o nome comum de Deus é levantado. Mas com qual intuito? É exatamente para que os povos consigam enxergar no Deus de Israel uma possibilidade de se aproximar e ver dentro desse povo o lugar onde Deus ministra a sua bênção, uma possibilidade também de ingressar na família da aliança. Perceba que não é pelo fato de dizerem Elohim que eles não estavam falando de Deus. É apenas um nome que era conhecido de todos os povos. E esses salmos, então, estão caminhando para esse entendimento. Se você perceber em sua Bíblia, no Salmo 65, no versículo 5, a ideia de que Deus é a esperança para todos os povos da terra está muito presente. Diz assim a palavra: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. O Salmo 66 ainda diz que o povo de Deus estava chamando as nações para que viessem adorar ao Senhor, dizendo: aclamai a Deus toda a terra. Não apenas o povo do pacto, mas toda a terra é chamada para louvar e aclamar o nome do Senhor. Então chegamos ao Salmo de número 67, o Salmo que nós lemos. Uma canção que corresponde a esse movimento, o movimento do povo de Israel que clamava pela salvação dos povos, mas ao mesmo tempo um retorno dos povos para a adoração a Deus. É como um movimento de uma onda, o povo clamava, Deus então ministrava a sua bênção e as pessoas que eram cada vez mais chamadas pelo Senhor e salvas, vinham para a adoração ao Senhor, a adoração ao Deus verdadeiro. Este salmo era cantado durante as festas e celebrações da colheita das primícias, como um indicativo daquilo que Deus depois falaria por meio do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essas festas eram celebradas um ano depois da primeira colheita, na verdade, né? Um ano depois da colheita, mas na primeira colheita as pessoas cantavam. Imagine, o início desse salmo, então, remonta a uma bênção sacerdotal, mas agora todo o povo de Deus estava cantando e cantando. Louvem-te, ó Deus, louvem-te, ó Deus, louvem-te os povos todos. Se cumprindo a palavra de Deus que disse: eu farei de vocês um reino de sacerdotes, como está escrito em Êxodo 19, 6. Deus transformou então o seu povo em um reino de testemunhas do seu amor, de pessoas que precisavam clamar cada vez mais pelas bênçãos de Deus. E a pergunta que nós precisamos responder é como nós devemos clamar pelas bênçãos de Deus? Em primeiro momento, nós precisamos clamar pelas bênçãos do Senhor, objetivando a glória do Senhor, porque Deus nos abençoa para esse propósito, Deus nos abençoa para que o seu nome seja glorificado. Perceba o versículo 1, o versículo 2. Aqui então está recontando a bênção sacerdotal de número 6, 24 e 26. O sacerdote que antes tinha a prerrogativa de fazer e declarar essa bênção, agora é declarada pelo reino de sacerdotes, pelo povo de Deus, que estava cantando nessas festas, dizendo: Senhor,
que os povos te louvem, que os povos te louvem. O Senhor nos deu a colheita, o Senhor nos abençoa, com um princípio de que aquilo não estava apontando meramente para uma colheita física, uma colheita material, mas uma colheita espiritual. Muitas pessoas olham para a Escritura e dizem, não, o papel missionário da igreja surge em Mateus, quando Jesus diz, vocês têm que ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinar e batizar. Mas Deus é o Deus das missões. Mas Deus é o Deus que espera que o seu povo clame com um objetivo claro. O objetivo de que todas as nações sejam abençoadas. Essa é a figura que está mostrando o versículo 1, quando então o salmista diz, Senhor, repetindo, né, a bênção, a palavra sacerdotal, ele diz, Senhor, seja Tu gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o Teu rosto. Resplandecer o rosto é como que o salmista estivesse clamando, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós. Que o Teu rosto gracioso, o Teu olhar de misericórdia, de graça, esteja sobre nós. E por que ele diz isso? Logo ele diz para que ele está pedindo essas coisas. Ele diz, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Então o clamor do salmista não era um clamor vazio, um clamor egoísta, ensimesmado de alguém que quer, e a cada vez mais ele está acumulando tantas bênçãos que ele não consegue dar conta. Não, ele está dizendo, Senhor, que o Senhor seja gracioso para conosco, nos abençoe e resplandeça, Senhor, o seu olhar de graça e misericórdia sobre nós. Para quê? Para que assim, abençoados pelo Senhor, sendo alvo de Tua misericórdia e graça, os povos da terra conheçam o Teu caminho e todas as nações a Tua salvação. É por isso que nós temos que clamar ao Senhor, objetivando sim a glória do Senhor, não para nós, mas para que o Senhor cumpra o seu propósito por meio da sua igreja. Quando você dobra o seu joelho, quando você ora, no que intenta o seu coração? Não é pecado, irmãos, nós orarmos pedindo ao Senhor bênçãos. Mas é fora do propósito de Deus pedirmos bênçãos só para o nosso deleite e para os nossos luxos. Tiago diz que as pessoas oram e pedem e não recebem porque elas pedem mal, porque elas pedem para o seu próprio deleite. Nós precisamos ser um povo que clama constantemente, Senhor, resplandeça o seu rosto sobre nós, graciosamente, a fim de que nós sejamos abençoados e que as nações conheçam o Senhor por meio de nós. Mas nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias, muito clamor para bênçãos próprias, porque Senhor eu preciso, Senhor eu preciso, e a pessoa está acumulando tantas bênçãos, e você precisa de tantas bênçãos para quê? Você precisa ser tão abastado para quê? O Senhor nunca abençoou uma pessoa para que ela simplesmente se tornasse abastada, rica e cheia de bens. O Senhor sempre abençoa o seu povo com o propósito de que o seu povo seja bênção para todas as nações. Portanto, quando você dobrar o seu joelho, quando você clamar ao Senhor, lembre-se disso. O Senhor vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Essa é a ideia que está trazendo aqui o Salmo 67. Isso é tão interessante que o salmista, no Salmo 27, versículo 9, ele diz, Senhor, não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo. Por quê? Porque o fato do Senhor esconder a sua face, virar as costas, simbolizava que Deus estava entregando as pessoas ao terror dos seus pecados. Mas o Senhor tem prazer em abençoar o seu povo. O Senhor tem prazer em abençoar você. Basta que você tenha a intenção correta no seu coração, quando você dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu preciso de uma bênção especial. O Senhor vai te abençoar.
porque Ele ama abençoar os seus filhos. Mas é necessário que você tenha a intenção correta ao orar. É necessário que a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. E quando nossa vontade está alinhada com a vontade do Senhor, e nós oramos e clamamos, então nós começamos a ver o Senhor mover sobre nós os céus, e as coisas acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Deus pode fazer por meio de nós coisas grandes em Aracruz, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Mas Deus não fará se nós continuarmos pedindo para nós e para nós, enquanto as pessoas estão padecendo, precisando da graça, do socorro e da bondade de Deus. O Senhor, queridos irmãos, é aquele que é glorificado na salvação dos povos. O salmista tinha essa clareza, porque ele diz: para que se conheça, Senhor, o teu caminho, para se conheça, Senhor, o teu caminho em todas as nações e a tua salvação. O conhecimento que o salmista está aqui trazendo no versículo 1, no versículo 2, é um conhecimento experiencial, é um conhecimento de contato, é um conhecimento de vivência, é um conhecimento verdadeiro. O salmista está dizendo: Senhor, nós queremos ser abençoados para que de uma forma as pessoas lá fora tenham também a mesma experiência que nós temos. O crente não pode ser uma pessoa egoísta. Eu já disse em algum lugar, creio que não foi aqui, lá em São Paulo está acontecendo um movimento interessante. Na frente do bairro de Alphaville, todos os domingos acontece um engarrafamento quilométrico de pessoas que estão buscando o culto da bênção. Pessoas que estão buscando a bênção da promoção do trabalho. Pessoas que estão buscando a bênção de trocar o carro, que já é ótimo, por um carro importado. Pessoas que estão buscando ganhar a terra e perder o céu. Um engarrafamento que está atrapalhando o trânsito de São Paulo. De pessoas que não estão buscando a verdadeira fé genuína, daqueles que têm para doar e dividir. Não para reter e ver padecer as nações. Que nós não sejamos crentes egoístas. Começará em breve aqui o mês de missões. E é o mês que nós precisamos nos levantar. O Senhor nos chama: levante-se. Levante-se em um clamor sincero e quebrantado. Levante-se de todo o seu coração, porque o Senhor tem pressa em fazer a sua obra na terra. Mas nós estamos como que deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu. Que o Deus de toda a terra tenha misericórdia de nós. Infelizmente, nos nossos dias, os tentáculos da teologia da prosperidade estão chegando aonde nós menos imaginávamos. E aí, essa teologia tem feito vítimas, inclusive até entre pessoas que nós conhecemos. Porque quando elas dobram os seus joelhos, elas não pensam no reino de Deus, elas não pensam na vontade de Deus, elas não fazem como Cristo, que diz: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas estão dobrando os seus joelhos, estão dizendo: Senhor, faça a minha vontade para ontem, eu determino. Quem somos nós? Senão o grão de areia numa balança, senão um pingo num balde de água, senão uma neblina que está ali, vem o vento, dispersa e logo se vai. Nós não somos nada, mas o Senhor tem prazer em nós, e nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que você buscar ao Senhor, tenha como objetivo glorificar a Deus com tudo quanto você tem, com o seu intelecto, com os seus bens, com a sua riqueza, com a sua família, com a sua casa, com tudo. O dízimo e a oferta é um sinal de fidelidade, mas nós que fomos chamados por Deus, devemos ter toda a nossa vida como uma oferta fiel e agradável a Deus. É por isso que o salmista clama ao Senhor, porque Deus abençoa com o propósito de que nós abençoemos outros, e porque Deus quer que os povos o glorifiquem. Versículo 3,
Então o salmista muda aqui e diz: Senhor, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O salmista está declarando um desejo alinhado do seu coração. Quando nós estudamos esse texto e nós analisamos essa palavra, louvem-te, ó Deus, isso é muito mais do que uma música que eles cantavam, um salmo. Isso era um desejo do coração do salmista. Esse é o aspecto dessa palavra aqui. Ele estava dizendo: Senhor, a minha vida, que o nosso reino, que tudo quanto temos sirva de exemplo para que os povos te louvem, ó Deus. Mas nós estamos acostumados a vir à igreja, domingo após domingo, sentar num banco maravilhoso como esse, bocejar e esperar o próximo domingo para que a gente volte aqui. Mas o nosso Deus é um Deus que tem um propósito para nós, irmãos. O Senhor quer nos levantar para cumprir a sua missão. Você pode dizer: mas eu sou muito velho já. Mas se você está aqui é porque Deus tem um propósito ainda para você, um propósito de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Você pode dizer: mas eu sou muito novo, sou inexperiente. Mas o Senhor sempre chamou novos também. Estevão era bastante novo quando ele foi morto por causa do Evangelho. O tempo é hoje, irmãos. O Senhor nos chama para a realidade que está acontecendo no mundo. Talvez não seja a realidade de Aracruz, porque Aracruz é excelente. Tivemos ontem um evento em Aracruz, as igrejas todas reunidas, as pessoas podem clamar e cantar em uma praça pública, as pessoas podem pregar, mas não é assim em todo lugar, não é. Pessoas estão morrendo agora por causa do Evangelho de Cristo. Pessoas estão esperando, ansiosas por alguém que leve uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Mas nós estamos tão cauterizados da nossa vida monótona que nós simplesmente não damos a mínima para isso. Nós simplesmente desconsideramos que há um mundo que sofre, nós estamos alheios a esse sofrimento. E nós passamos pelas pessoas e dizemos assim: não tem jeito, mas não é comigo. Isso não tem nada a ver comigo. A alma das pessoas está clamando por um Salvador. Todos os dias, quando você abre o seu celular para ver as notícias ou a internet, lá está milhares e milhares de pessoas procurando um Salvador. Não é esse que vai nos salvar, é esse que vai salvar o Brasil. Não é esse. Não prendam esse vai salvar. Não, esse já está livre, esse que... Não. A resposta que o Brasil precisa e carece é Cristo. A resposta está na cruz de Cristo. E enquanto nós dobrarmos os nossos joelhos e pedindo: Senhor, me dê mais bênçãos, mais bênçãos, mais bênçãos. Bênçãos para quê? Para que você quer tantas bênçãos? Se não há o partilhar da mensagem, da esperança, da vida, a mensagem que levanta o abatido, dá força ao que não tem nenhum vigor, a mensagem do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Todas as vezes, então, meu irmão, que você dobrar o seu joelho, lembre-se que Deus tem um propósito com a oração, e Deus tem um propósito com a bênção. Deus não vai te abençoar simplesmente porque você é bonitinho, arrumadinho e bem assíduo nos cultos. Não é só por conta disso que Ele vai te abençoar. Isso é bênção, mas, irmãos, nós precisamos nos mover. Nós estamos vivendo uma vida religiosa. Admita isso. Para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano em Aracruz? Para quantas pessoas você simplesmente estendeu a mão e disse: Deus te abençoe, olhando nos olhos daquela pessoa, desejando que ela sirva ao Senhor como você serve? Nós precisamos nos levantar, senão nós seremos uma nação de religiosos, e Deus abomina a religiosidade vazia. Nós precisamos clamar: Senhor, que os povos te louvem, Senhor. Louvem-te, ó Deus, louvem-te os povos todos. Mas não dizer somente: nós vamos mandar um dinheiro para a missionária tal. Isso é maravilhoso, mas o que nós temos feito? Deus não chamou só os missionários transculturais.
Deus quer que você se levante nessa noite. Deus quer que você reflita a respeito do que você tem feito, das suas palavras. Deus quer que você mude de atitude. Talvez você já fez muito isso, mas você se cansou. O Senhor quer renovar a sua força para que você clame: Senhor, resplandeça sobre a IPJ o teu rosto, de modo que Aracruz veja a tua bênção sobre nós, e que elas sejam alcançadas pelo mesmo Evangelho que nos alcançou. O Senhor quer que você se levante. Deus é glorificado quando nós pregamos a mensagem do Evangelho. Ele é glorificado tanto quando o coração se arrepende, quanto aquele momento que a pessoa rejeita a mensagem. Porque o Senhor é o Deus que elegeu os seus. O Senhor é o Deus que escolheu os seus. E pelo fato do Senhor ter escolhido os seus, é que nós temos essa vontade e essa determinação de pregar. Porque nós sabemos que o Senhor tem os seus eleitos e não é vã a nossa pregação. Em algum momento o Senhor salvará, em algum momento o Senhor trará para perto de si. Deus quer que os povos o glorifiquem. Deus quer que os povos o glorifiquem, porque esse é o propósito desde o início da Escritura. Quando Deus disse ao homem, lá em Gênesis 1:28, para que ele enchesse a terra, não era simplesmente porque Deus queria um monte de Adãozinho andando por aí. Deus ensinou ao homem o relacionamento com ele. E então o que Deus queria? Que toda a terra se relacionasse intimamente com ele. Mas então nós perdemos o propósito de Gênesis 21. O pecado entrou. O nosso relacionamento com a criação, com o Criador foi corrompida, com o nosso próximo também. E nós então abandonamos o propósito de alcançar todos os povos, línguas e nações. Porque quando o homem peca, ele sai da presença do Senhor, e a primeira coisa que ele faz é criar uma cidade. Um lugar para não propagar a imagem de Deus no mundo. O Senhor tinha um método próprio no Antigo Testamento para que o seu nome fosse conhecido. Perceba que no Salmo que nós lemos, eles estavam pedindo bênçãos ao Senhor para que os povos o conhecessem. E o Senhor abençoou sobremaneira Salomão. Ele provou da bênção do Senhor, tanto da sabedoria quanto dos bens materiais. E isso abriu os olhos dos povos. De modo que a rainha do sul, a rainha de Sabá, lá em 1 Reis 10, faz uma visita a Salomão e ela fica admirada com a sabedoria que o Senhor havia concedido ao seu servo. Além disso, ela fica admirada com tudo quanto ele fez com essa sabedoria. E o mais importante de tudo, 1 Reis 10, 9, ela glorifica o nome do Senhor. Percebe? Não é pedir sabedoria para o filho passar na faculdade e depois abandonar a igreja. É pedir: Senhor, nos dê sabedoria, para que nós atraiamos os povos para a Tua presença, de modo que eles enxerguem em nós a Tua glória e glorifiquem o Teu nome. Pedir ao Senhor deve ter esse significado próprio. O que antes era: venham para Jerusalém, venham para Israel e vejam a grandeza de Deus. Essa era a mensagem do Antigo Testamento. Os povos caminhavam em direção ao monte para adorar ao Senhor. Há muitos salmos, chamados salmos de romagem. Eram salmos cantados pelas pessoas na caminhada em direção ao templo para adorar, onde Deus então ministrava a sua bênção no templo. Então a mensagem era esta: venham e vejam a glória de Deus. Mas agora a mensagem muda. Agora a mensagem é: vá e proclame a glória de Deus. O que antes era manifestado no templo foi manifestado no Filho. Ele é maior do que o templo. O Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele tabernaculou com os homens, ele pisou nessa terra, ele andou aqui e ele diz: aqui está quem é maior do que o templo. A nossa mensagem não é mais: venha e veja que bela é a nossa igreja. A nossa mensagem agora é: eu vou proclamar que o templo esteve aqui. O templo morreu e o templo foi levantado ao terceiro dia. E ele tem poder para salvar o perdido.
Mas nós estamos querendo viver nas sombras, naquilo que foi sombra do que se tornou realidade em Cristo. Nós, quando rejeitamos então o mandamento do Senhor de ir e proclamar, nós estamos querendo voltar para o tempo das sombras, no tempo em que tudo apontava para Jesus. Nós já temos a realidade das coisas, nós já temos Cristo, nós já temos aquele que transforma, cura, liberta, livra as pessoas. Mas nós, muitas vezes nos comportamos assim, como se nós nunca tivéssemos conhecido Jesus. E as pessoas perguntam: você é crente? Você veste igual crente? Aí você fala: mas você fala igual crente. E aí o galo canta, e aí você se dá conta de que você perdeu a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. É tempo de nós usarmos então as ferramentas que o Senhor nos deu, usarmos o poder da palavra. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus. É tempo de nós abandonarmos essa vergonha pecaminosa. Porque os tímidos não herdarão o céu. Não estou falando, a Bíblia não diz que você que é quietinho não vai entrar no céu. Ela diz que você que tem o poder de Deus, a palavra do Senhor, que tem o chamado do Senhor, e não abre a sua boca e proclama, não terá o seu nome proclamado diante do Pai. E isso é muito sério. Isso é sério demais. Nós temos que tremer diante dessa realidade. Mas nós queremos vir aqui e receber uma palavra de conforto, de afago para nós. Infelizmente, nessa noite você não receberá essa palavra, porque o Senhor te chama: levante desse banco hoje, porque o Senhor quer te usar para a glória dEle. Se coloque à disposição do Senhor. Está chegando mais uma semana missionária, mais um mês missionário. Pastor, o que eu preciso? Pastor, eu quero glorificar o nome do Senhor, o que eu posso fazer? Me ensina, pastor, a falar de Jesus. Eu tenho vergonha, timidez, me ajuda. O que nós estamos fazendo com a mensagem da qual, ou pela qual, homens tombaram nessa terra? Nada. Nós não estamos fazendo nada. Essa é a verdade, meus irmãos. Mas pode ter certeza, se você está sentado aqui, é porque Deus tem um propósito para você. Pessoas estão partindo para o fogo alto do inferno lá fora agora, sem nunca ter ouvido uma letra dessa palavra. Mas você não. Você está aqui. Você está ouvindo. Deus está te chamando. Deus está te incomodando, para que você se levante nessa noite e glorifique o nome dEle aonde você for. É isso que o Senhor quer, que o nome dEle seja glorificado em todo lugar. E você ainda deve clamar pelas bênçãos do Senhor, reverenciando o governo do Senhor. Veja o versículo 4 e o versículo 5. Ele, após pedir ao Senhor que os povos louvem a Deus, agora conclama as pessoas, as gentes, para que exultem no Senhor, para que exultem no Deus que reina e governa. Ele diz: porque julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. E aí ele repete mais uma vez: louvem-te, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele diz isso porque ele está olhando para o governo do Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus é o justo juiz de toda a terra. Se há uma forma que se compara ao governo de Deus, essa forma é de um juiz, que está sentado não em um trono feito pelas mãos de um homem, mas num trono de glória. O Senhor reina entre as nações. O Senhor já está reinando. Nada foge ao controle do Senhor. Portanto, não perca a sua esperança olhando canais na internet que dizem: o mundo vai acabar amanhã, venha para cá. Descanse no poder do Deus que guia os povos com equidade na terra.
O termo aqui, guiar, significa como aquele pastor que guia as suas ovelhas, que tira as suas ovelhas das rotas dos chacais e dos lobos, das feras do campo. Ele guia as nações como aquele pastor que conduz as suas ovelhas por pastos verdejantes, que leva as suas ovelhas para as águas de descanso. Aquele que corrige, aquele que está sempre perto, aquele que chama as suas ovelhas, e aquelas que são verdadeiramente as suas ovelhas, sabem qual é a voz do seu pastor. Ele está dizendo: o Senhor governa como um juiz e guia as nações como um pastor que está, sim, apacentando as suas ovelhas. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor tem também ovelhas de outros apriscos, não apenas de Israel, não apenas daquele povo que se gloriava por serem descendentes de Abraão. O Senhor tem sim ovelhas para conduzir, e essas estão lá. E como essas ovelhas virão? Pelos embaixadores do sumo pastor das ovelhas. Deus espera que você vá lá e chame as ovelhas de outros apriscos, para que Ele, aqui, na presença dEle, conduza essas ovelhas em paz. É isso que está escrito lá em João 10:16. É por isso que o nosso Deus é cheio de graça e misericórdia, por isso que Ele é merecedor de glória e de honra, porque Ele, mesmo vendo a nossa condição, mesmo nós sendo pequenos demais, Ele permite que nós participemos de uma obra que é maior do que nós. O resgate das ovelhas de outros apriscos. É para isso que o Senhor te chamou. É para isso que essa igreja foi construída aqui. É para isso que você tem que dobrar os seus joelhos, para que o Senhor, por meio da sua vida, resgate as ovelhas perdidas de outros apriscos. O Senhor quer então que nós estejamos sempre diante de sua presença, de modo que o profeta Isaías diz, lá em Isaías 63:14, que o Espírito do Senhor dá descanso àqueles que estão debaixo do seu senhorio. Ele diz ainda que o Senhor guia o povo, mas com um propósito: para fazer um nome glorioso, o seu próprio nome. O nome do Senhor deve ser exaltado, e Ele é exaltado quando você abre a sua boca para proclamar as verdades do reino de Deus. Nós precisamos urgentemente nos levantar, porque o tempo não vai esperar. O momento em que nós estivermos com a nossa vida estabilizada, estivermos com tudo certinho, para que então nós entremos para o reino fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos então clamar por esse Deus que é governante de toda a terra e pastor justo, para que Ele nos use, a fim de que os olhos do mundo sejam descortinados pela verdade do Evangelho. Lá em Naum capítulo 3, mostra que Nínive seduziu as nações com a sua beleza. É por isso que as pessoas buscam os bens e não o Senhor de toda a bênção. Porque os bens, a riqueza, a soberba dessa vida, a ostentação dos bens que é próprio desse mundo, está cegando o povo. Nós vivemos em um tempo que o consumo tem sido um culto. As pessoas estão indo para os shoppings cultuar. Elas não dão oferta, mas elas gastam e gastam, porque elas precisam e precisam. Só tem 2 pés, mas tem 600 sapatos. Só tem um corpo, mas tem milhares de roupas. O culto ao dinheiro, o culto ao consumo, o culto aos bens. Enquanto isso, o povo perece esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Esperando por você, meu irmão. O mundo espera por você. O mundo espera pela sua atitude. Às vezes parece insignificante aquilo que fazemos, mas o Senhor, que vê todas as coisas,
que está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, contempla a mínima atitude que você faz para a glória do nome dEle. Seja uma simples oração. É isso que o Senhor quer de nós. Nós temos que clamar ao Senhor, pelas bênçãos do Senhor, reconhecendo, portanto, a bondade deste Deus. Versículos 6 e 7 diz que a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E ele diz: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ele não está clamando de maneira egoísta, mais uma vez. Ele não está repetindo de forma circular um argumento. O salmista menciona essas palavras como alguém que conhece a mensagem da lei do Senhor. Levítico 26, 3 e 5 diz que se andarem nos estatutos do Senhor e guardarem os mandamentos e cumprirem os mandamentos, então Deus daria chuvas no seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore o seu fruto. Ele está orando a mensagem da lei. Ele diz: Senhor, o Senhor disse que se nós fôssemos obedientes ao Senhor, obedientes à tua lei, o Senhor mesmo nos daria uma grande colheita. E é por isso que ele diz: então, Senhor, nos abençoe. Nos abençoe então, Senhor, para que todos os confins da terra temam a ti. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, conhecer as promessas de Deus, de modo que nós cumpramos isso com alegria, na pessoa de Cristo, certamente aquele que cumpriu toda a lei, porque nós não conseguiremos de fato cumprir toda ela, mas nós então, unidos a Cristo, deleitados em sua presença, alicerçados na sua palavra, precisamos clamar: Senhor, nós estamos vivendo em obediência a ti, e agora nós clamamos: nos abençoe, porque nós iremos proclamar às nações o teu nome. Antigamente, muitos homens tinham tanta coragem e faziam orações ousadas a Deus. Houve um homem chamado David Brainerd, e ele bem novinho perdeu seu pai e a sua mãe, mas o Senhor assim o chamou, bem novinho, e logo bem novo ele sabia que o seu propósito no reino era proclamar a verdade. Ele então vai pregar aos povos indígenas no interior dos Estados Unidos. Um homem de 25 anos, pesando 45 quilos, tuberculoso, não tinha WhatsApp, não tinha carro, não tinha nada. Era no lombo de um cavalo. Chegava diante dos indígenas e muitas vezes a neve estava sobre ele, e tuberculoso, ao mesmo tempo que pregava, tossia e borrifava o seu sangue na neve. Um homem que entregou a sua vida ao Senhor, que partiu com a idade que eu tenho hoje, 29 anos, mas que impactou o mundo inteiro. Houve um grupo de homens e mulheres que oraram durante 100 anos na região da Morávia, do que hoje é a República Tcheca. E eles oraram, e oraram, e oraram, e nunca mais pararam de orar, de modo que então foram levantados no meio deles centenas de missionários. Esses homens tinham tanto entendimento a respeito do reino e da missão, que eles passaram a se vender como escravos para o leste da Índia, para simplesmente pregar entre os escravos. Eles sofriam como escravos, sem ter sido escravizados, mas se entregaram para isso. Por quê? Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de Jesus, perder a sua vida, achá-la. Nós estamos perdendo nossa vida na rotina do homem moderno, que levanta cedo, toma o seu café, não faz uma oração, bota o seu uniforme, sai correndo, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, não fala com sua família, volta cansado, toma um banho, liga Netflix, fica assistindo, vai dormir, no outro dia repete tudo de novo. Essa é a nossa geração, irmãos. Essa é a geração de homens que nós temos. E nós precisamos clamar: Senhor,
levanta no meio de nós um povo que te ama. Onde está a igreja que o Senhor escolheu do nosso tempo? Você tem certeza que esta é a igreja que Deus escolheu? Deitada eternamente em berço esplêndido? Você tem certeza absoluta que é esse o propósito de Deus para você? Vir aqui, eu não te conheço, tá bom? Estou dizendo que o Senhor está transmitindo por meio da mensagem. Mas quem sabe você vem aqui, domingo após domingo, você senta nesse banco, você ouve a mensagem, você boceja um pouquinho e fica maluco para ir embora. É isso? Isso é evangelho? Evangelho é poder de Deus. Evangelho é sair pelas ruas dizendo: Senhor, aviva Aracruz. Levanta a nossa igreja, Senhor. Nós queremos ser uma igreja plantadora de igrejas. Nós queremos ser uma igreja que incomoda. Se as pessoas não estão incomodadas com a nossa mensagem, alguma coisa está errada, porque o mundo está fétido, o mundo está podre, sujo. E se a nossa mensagem não incomoda o mundo, não incomoda os nossos amigos, nós também estamos como eles. É isso que acontece. Nós queremos a aceitação de um mundo que odiou o nosso Deus, que matou o nosso Deus, que matou a Jesus. Nós precisamos reconhecer que esse Deus, o Deus de misericórdia e graça, é o Deus que nos chama para esse propósito. Ser povo de Deus significa ser um povo que alcança as nações. Pense a respeito disso. E para concluir, Deus permite que nós sejamos luz, porque esse é um sinal de sua graça e misericórdia. Há muitos lá fora buscando uma razão para viver, e tem gente que está pagando caro por isso, buscando seus coachings e tudo mais. Mas o Senhor já nos deu um propósito de vida. Nós precisamos viver para a glória dEle, proclamar o evangelho da salvação até que venha o fim, até os confins da terra, até que o último morador da terra escute que há um Deus no céu que ama pecadores e entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ronaldo Lidório diz no seu livro que quando ele estava entre os concombas, ele foi pregando, e aí quando ele chega em um determinado lugar, um concomba pergunta: Ronaldo, aqui é o último lugar, é até aqui, ou até onde nós temos que ir pregando essa mensagem? E no seu livro, Ronaldo Lidório usa o exemplo dos missionários lá da Ásia. Ele diz: nós temos que pregar assim como o agricultor tem que colher. Quando você está colhendo, quando o agricultor está colhendo no campo, ele vai até o último pé e colhe. É assim que o Senhor quer que a sua igreja viva, até a última fronteira. Mas aparentemente o nosso tempo tem sido tão difícil, que muitas vezes a fronteira é o portão da nossa casa. Do portão para fora, ninguém sabe que a gente é crente. Misericórdia, irmãos. Você tem uma identidade, você é povo de Deus. Você é chamado pelo Senhor. Os seus vizinhos, Aracruz, precisa saber que você é crente. Precisa saber que na sua vida Jesus reina. Precisa saber que nos seus negócios Jesus é Senhor. Precisa saber que na sua família o Senhor é quem manda. Porque senão você é, assim como os outros, parte dessa sujeira que envolve o nosso tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que você entenda que o seu chamado é clamar. Clamar: Senhor, resplandeça sobre nós o teu rosto. Senhor, que os povos te louvem. Senhor, nos abençoe para que nós glorifiquemos o teu nome, para que o seu nome seja reverenciado, Senhor, porque tu reinas sobre as nações. Eu tenho que dizer para você que apesar de ser doloroso, isso tem um prazo de validade. Lá em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que lá cessará a nossa luta, lá cessará
todo tipo de escárnio e de injúria, lá cessará a nossa dor, lá cessará a perseguição. Por quê? Porque um dia nós estaremos todos juntos, cantando ao Senhor, ó Rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Mas Apocalipse está reservado para aqueles que não têm problema em perder a sua vida por causa de Jesus. Nesse momento eu quero que você faça uma oração, feche os seus olhos e faça uma oração sincera ao Senhor. O Senhor nessa noite nos chama para uma realidade. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas lá fora e falamos, estão perdidos. A gente passa ali no mercado municipal e vê aquele monte de mendigos e moradores de rua, moribundos. E às vezes a gente fala, Senhor, tem misericórdia, mas já estão perdidos. Nessa noite o Senhor nos diz, se você vive essa vida para você mesmo, você está perdido. Se você vive essa vida para o seu consumo, para o seu deleite, unicamente para a sua fartura de bens, você está perdido. Você está dentro de casa, mas perdido. Como aquele filho que rejeita o filho que voltou, depois de comer com os porcos as suas alfarrobas. Se você está querendo as coisas deste mundo, você abraçou essas coisas, você não pode abraçar a fé genuína, você não pode entregar a sua vida se você ama esse mundo e as coisas daqui. O Senhor nos diz, em sua palavra, que se nós não formos capazes de deixar essas coisas daqui, inclusive deixar coisas que nós amamos, às vezes pessoas que nós amamos, nós não somos dignos dele. Evangelho é coisa séria. Evangelho significa abandonar as práticas do velho homem. Evangelho significa levantar todos os dias e dizer para você mesmo, em frente a um espelho, fique calado hoje, fique quieto hoje, eu quero ouvir hoje Jesus, eu quero ouvir hoje o Espírito Santo, eu quero ser guiado pela vontade revelada do Senhor em sua palavra. Se você não faz isso, você é senhor da sua vida. Se você não levanta e diz, Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer hoje exatamente, mas me guia, Senhor. Faz a tua vontade em mim hoje. Se você não faz isso, você é senhor da sua vida. E se você é senhor da sua vida, o céu não é para você. O céu é para os arrependidos. O céu é para os quebrantados. O céu é para aqueles que entenderam o chamado de Deus. Ei, meu irmão, o Senhor te chamou para fazer uma obra. O que o Senhor quer que você faça, você sabe. Busque o Senhor, quebrante o seu coração, de manhã, de tarde, de madrugada, diz, Senhor, eu tenho andado distante, Senhor, eu parei de orar, Senhor, eu não leio mais a tua palavra, Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? Ele quer usar a sua vida, o Senhor quer fazer de você uma bênção nas mãos dele. Mas se você está preocupado com o próximo par de sapatos, se você está preocupado com a próxima roupa, com o próximo evento, enquanto isso o tempo passa, a mensagem vai embora, porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que olha no espelho e logo se esquece do que viu. O Senhor quer que você saia daqui dessa noite um praticante da mensagem, que você saia daqui dessa noite um missionário para a glória dele.
Não que você simplesmente entregue uma oferta uma vez por ano para abençoar 1 ou 2 missionários. Já disse, isso é maravilhoso, mas isso não é missão. O Senhor chama na IPJ nessa noite pessoas que querem um compromisso com Ele, dizendo: Senhor, eu ainda não sei exatamente aonde o Senhor quer me usar, mas eu quero fazer parte do propósito de salvação das nações. Eu quero, Senhor, fazer parte disso. Talvez, se você não sente isso queimar no seu coração, quem sabe você já está morto há bastante tempo, espiritualmente falando. É necessário então que o Senhor te vivifique para Ele. É necessário então quebrantamento e arrependimento. E se você não consegue mais compreender a vontade revelada do Senhor e sentir a presença amável do Deus poderoso quando você dobra o seu joelho e ora, então talvez seja necessário que você coloque a sua boca no pó e clame ao Senhor. Talvez ainda haja esperança para você. Igreja não é lugar simplesmente de sermos abraçados e recebermos um carinho, uma mensagem. Isso também é o hospital da alma, mas muitas vezes o Senhor, para trabalhar nas nossas intenções e emoções e vontades, Ele quer nos chamar a atenção. Quem sabe você já ouviu tanto isso? Que você é amado, que Deus te ama. Sim, mas e agora? Nós precisamos entrar para esse exército de pessoas que proclamam a verdade do reino de Deus. E no exército ninguém ganha um travesseiro e um cobertor. As pessoas ganham uma espada, um escudo, uma armadura e uma palavra do general dizendo: vai, porque nós estaremos aqui na retaguarda contigo, mas vai. Missão é ir, missão é sair do lugar de conforto. Mas nós amamos os lugares de conforto. Nós amamos ser uma igreja juntinha, pertinho um do outro, mas sem falar com ninguém, sem demonstrar nada à cruz. Nós amamos isso. Isso é do nosso coração pecador. Mas foi tão bom, não é? Quando alguém te apresentou o Evangelho, foi tão bom. Você se quebrantou, você chorou. Foi tão bom ouvir a mensagem de Jesus, não é? Por que a gente não faz o mesmo pelas outras pessoas que precisam? Santo Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, com o nosso coração quebrantado. Nós queremos fazer do Salmo 67 a nossa oração. Seja gracioso, Senhor, para conosco. Resplandeça o Teu rosto sobre nós, para que a terra tenha, ó Deus, uma experiência contigo, para que eles compreendam o Teu caminho, a Tua aliança, a Tua bondade, a Tua justiça, para que, ó Deus, em todas as nações se conheça a Tua salvação. Nós fazemos, ó Deus, do Salmo 67 a nossa oração nessa noite. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nos ajuda, Senhor, a deixar os fardos dessa vida para trás. O fardo da culpa, o fardo do pecado, o fardo, Senhor, da dor, da raiva, do remorso, da falta de perdão. Senhor, o fardo da preguiça, da falta de coragem. Nos levanta, Pai. Nos levanta, Jesus. Levanta essa igreja, Senhor. Levanta Aracruz para o Senhor. É uma bênção ter um evento numa praça pública, Senhor, mas a Tua vontade é que o mundo conheça o Teu Filho e a Tua salvação. Nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor, como
como o Senhor fez lá no país de Gales, com a oração de alguns jovens. Depois disso, o Senhor varreu aquele país com a tua presença, de modo que aqueles que roubavam deixaram de roubar, aqueles que se embriagavam deixaram de se embriagar, os que se prostituíam pararam de se prostituir, os corruptos pararam de agir de maneira corrupta, os mentirosos pararam de mentir. O Brasil precisa de um avivamento da parte do Senhor. Isso não é feito por nós, é pelo Senhor, mas nós clamamos nessa noite: aviva a tua obra em nós. Louvem-te, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ó Deus, alcança, Deus, aqueles que estão sofrendo nessa hora, esperando o socorro do Senhor. Quem sabe sendo colocados em um lugar para negar a sua fé, negar a fé em Jesus. Fortalece os nossos missionários, faz de nós missionários para a tua glória. Levanta nessa igreja, Senhor, missionários para o Senhor, pastores para o Senhor, evangelistas para o Senhor, presbíteros e diáconos para o Senhor, mulheres de oração, missionárias para o Senhor. Onde está, Deus, a geração que vai impactar Aracruz, o Brasil e o mundo? Nós queremos crer que está aqui. Nós queremos crer que está aqui. Por isso nós clamamos: nos abençoe, ó Deus. E assim todos os povos temerão o Senhor. Nos abençoe, ó Deus, e todos os povos temerão a Ti. Amém. Amém.